Bom dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia, abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso, sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e nesse dia, nesse local maravilhoso, eu quero pedir para vocês permitirem nesse momento dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu fazer para você. Amigos, nesse dia maravilhoso eu gostaria de falar com vocês sobre o quê? Deixe a lagarta se transformar sozinha, né? Certa vez um rapazinho estava vendo um processo de uma lagarta. A lagarta estava no casulo e ela estava fazendo força para sair, fazendo força, e ele viu que ela estava fazendo força, estava sofrendo, estava sentindo dores por forçar para sair daquele casulo, e ele pegou, foi lá com um pauzinho e começou a cutucar assim, começou a mexer, e de repente começou a rasgar e ela saiu. Porque ela está se transformando na borboleta, nós sabemos o processo, como é que funciona. E aí ela saiu, só que simplesmente ela saiu, não saiu completa, as asas não cresceram, porque ela estava naquele processo de crescimento, por isso que ela fazia força lá dentro para sair, e ao mesmo tempo aquilo ia fazendo movimentos no sistema dela. E ela saiu com as asas pequenas, e ela caiu no chão, e passado alguns tempos ela morreu, entendeu? Então simplesmente eu quero falar para vocês, deixa a lagarta se transformar. Então é assim que funciona. E quando a gente fala deixa a lagarta se transformar, a gente pode usar essa metáfora, que na verdade é uma realidade, é uma coisa que acontece realmente com as lagartas, não com todas, né? Eu não sei explicar bem, porque não é minha área, mas eu sei que algumas se transformam em borboleta. Então eu quero falar para vocês o quê? Deixa a lagarta se transformar. Na sua vida você muitas vezes vai ter situações que você tem que deixar aquele ente querido seu se transformar, aquela pessoa que está na sua fábrica se transformar, aquele funcionário se transformar, aquela pessoa que está do seu lado se transformar sozinha, porque se você começar a transformar ela não vai ter estrutura, ela vai crescer uma pessoa sem estrutura. Eu lembro uma outra história também, é uma história, não é uma história, é uma história, é uma verdade. Então o que acontece? Havia uma pessoa, um senhor, não sei ainda, não conhecia a pessoa, sobre a história por outra pessoa. O cara era um empresário que tinha um certo capital, e o que acontece? O filho dele, quando fez 18 anos, ele deu uma festa pro filho dele, deu tudo, e ele falou assim, ó, não vou te dar carro novo, não vou te dar nada, não pense que eu vou dar nada, e a partir de hoje eu vou te explicar para você como é que vai funcionar. Dentro dessa casa você vai receber somente alimentação. Alimentação, roupa você já não recebe mais, não, roupa eu acho que ele falou que pagava ainda. Algumas roupas, não era o que ele queria não, negócio de marca nem nada não. Algumas roupas, quer dizer, você vai ter casa, comida e roupa, e acabou, entendeu? Não vai ter mais nada. Se você quiser comprar o seu carro, se você quiser comprar alguma coisa melhor para você, você vai ter que trabalhar. Se você quiser trabalhar comigo na minha empresa, você pode trabalhar na minha empresa. Se você quiser trabalhar em outra empresa, você trabalha onde você quiser. Mas já deixo adiantado que se você for trabalhar na minha empresa, você não vai chegar lá como gerente, como diretor, como nada. Você vai chegar lá dentro da fábrica, na linha de produção, e se você não tiver capacidade, você vai começar varrendo o chão. E ele foi para dentro da fábrica daquele pai, e ele foi para dentro da fábrica, ele começou a aprender lá, trabalhar nas máquinas, um funcionário comum. Se misturava junto com as pessoas, com os funcionários comuns da empresa. Quando eu falo funcionário comum, não estou diminuindo as pessoas, falando que funcionário comum não é um diretor. Um diretor não é um funcionário comum, né? Funcionário comum são vários, então pode ser substituído mais rápido. Não era um diretor, não era um chefe de setor, né? Cada um tem sua responsabilidade, só estou falando que é um funcionário comum. Normalmente, numa empresa, nós estamos trabalhando na linha de produção, são os funcionários comuns, né? Normais ali no setor. Aí quando o diretor já está um pouco mais elevado, mais responsabilidade, já não é um funcionário comum. Então o que acontece? Ele simplesmente começou a trabalhar nisso aí, e foi trabalhando lá do que tinha, e trabalhando na linha lá, ganhando o salário que as pessoas mereciam ganhar no que ele fazia. E conforme ele foi aprendendo mais, tendo mais qualificação, tal, aí ele foi subindo por mérito próprio, e ele pegou, e aí ele foi faturando mais financeiramente. Não pense que ele colocou ali. Por que o pai fez isso aí? Porque o pai queria deixar a lagarta se transformar sozinho, queria deixar o filho se transformar sozinho, ele não queria dar a transformação. Porque se ele pega ele já, ó, você é o diretor, agora você é o chefe de tudo, você só está abaixo de mim. E aquele diretor que está lá galgando tanto tempo, 10, 15 anos para ser diretor daquilo, cai o posto. Né? Tudo bem, para ele tudo bem, desde que não mexa no salário, normalmente é assim que as pessoas pensam. Mas o que acontece? O que o rapaz ia fazer? Ele não ia se transformar, ele ia achar que a vida é tão fácil desse jeito, já ia ter um salário gigante, começar a gastar. Não, sabe o que aconteceu? Na época o pai dele tinha um diplomata,
Hoje todo mundo fala de diplomado carro de coleção, mas na época era o carro, digamos hoje, se é um carro de 300 mil reais, era o carro de 300 mil reais da época, né? Exemplo, porque na época não custava tudo isso. Mas era um carro zero. O pai dele tinha um carro zero, não emprestava para ele, falou para ele, não vou te emprestar meu carro, não pensa que eu vou te emprestar carro, vou te dar carro presente, não vou te dar nada. E ele tinha um Fusca na época, que também não era um carro tão fraco, mas ele comprou o Fusquinha dele velho, usado, entendeu? E ele cuidava daquele carrinho como se fosse o carro mais novo do mundo, era polimento, cuidamento. Final de semana ele mesmo ia lá cuidar, porque ele não podia ficar gastando para os outros fazer. Então ele polia, ele fazia, ele colocava o som. O carro dele era lindo, né? Um carro velho, mas lindo. E por quê? Porque ele dava valor, porque aquilo ele comprou com o dinheiro dele, não foi com o dinheiro do pai, não foi dado. E quando nós recebemos alguma coisa, nós não damos valor. Eu conheci, depois, passado muito tempo, conheci uma pessoa que falou para mim que em um ano ela chegou a bater 5 vezes o carro. E 2 delas deu perca total. E, graças a Deus, a pessoa não aconteceu nada. Mas em um ano bateu 5 vezes. Mas não é que bateu de acontecer, porque a pessoa andava em alta velocidade, fazendo gracinha, dando cavalo de pau, mas fazendo de tudo, até que acabou com tudo. Teve uma vez que entrou debaixo de um caminhão, quase morreu. Aí baixou, aí passou, arrebentou com o carro todo, acabou com o carro todo, entendeu? 5 vezes. E sabe por quê? Porque essa pessoa foi o caso da lagarta. O pai não deixou a lagarta se mudar. A pessoa, acho que com 15 anos, tinha um carro novo. Com 15 anos de idade, sem carteira, sem nada. Mesmo naquela época não tinha carteira, não tinha nada. 15 anos, o pai foi lá, comprou um carro novo, deu de presente no aniversário. E a pessoa arrebentou com aquele, foi lá, pegou outro depois. E o pai continuava alimentando aquilo, não deixava a lagarta se transformar. Até que um dia, logicamente, tudo seca, né? Entendeu? Tudo seca e acontece. Então, são esses exemplos que você tem que ter na sua vida. O que é deixar a lagarta se transformar? Talvez seja seu filho, talvez seja sua filha. Você deixa se transformar, deixa estruturar. Porque quando a pessoa está se transformando, ela está estruturando, né? Ela está estruturando. É a mesma coisa, eu gosto de dar sempre exemplo do que eu estou fazendo, por exemplo, nesse momento aqui. Imagine que eu fosse filho de alguém que era um grande locutor, uma pessoa famosa em vídeo, televisão, alguma coisa assim, e ela preparava para mim todo um estúdio, né? Preparava para mim todo um estúdio. Colocava aqui um expert em filmagem, colocava uma coisa para mudar a voz, colocava um outro para escrever o roteiro, e vocês vão ver que não tem roteiro nenhum. Eu posso virar para lá que eu continuo falando com vocês. É a mesma coisa, não tem roteiro, não tem nada, entendeu? E o palco é natural, vocês estão vendo como é que funciona. Então acontece, a pessoa fazia tudo isso aí para mim, não é? Então acontece, eu não ia me transformar, eu não ia ter necessidade de nada. Todas as pessoas fazem, tem o cara do roteiro, esse cara é especialista em roteiro, ele escreve lá, entendeu? Ele faz o roteiro todo para mim, eu não preciso pensar nada, eu só chego lá e começo a abrir a boca e já começa a acontecer, e tem o teleponte em cima, e eu vou lendo e vou falando. Então, acontece, não se transforma, gente, a pessoa não se transforma. Aí um dia, de repente, isso tudo acaba. Não consegue mais pagar esse cara do roteiro, não consegue pagar mais o cara para filmar, e aí? Aí eu não sei fazer nada. Aí eu seria uma pessoa que não saberia fazer. Como eu vou fazer? Meu Deus, e agora? Eu vou filmar como? Só com uma câmera? Eu mesmo vou ter que sintonizar a câmera, como é que eu faço? Não se transformou, não se transformou. Então, muita atenção, você que está sendo pai agora, que você está sendo mãe agora, vocês são as principais pessoas a deixar a sua, muito carinhosamente, sua lagartinha se transformar, entendeu? O seu lagartixo se transformar. Tem que deixar se transformar, entendeu? Tem que deixar se transformar, tem que deixar crescer, tem que ensinar, né? Eu lembro o exemplo que eu dei esses tempos aí, antigamente existia um disquinho, e a criança entrava dentro e parecia que as perninhas dela caíam pro chão e ela ficava arrastando as perninhas. Aí dizia, aquilo lá ajuda a criança a aprender a andar mais rápido. Não aprende, não. Sabe por quê? Porque tá gostoso ali. Tá gostoso, senta ali, só rela o pezinho e aquele disquinho, anda a casa toda. Pra que eu vou me esforçar mais? Não aprende. Agora deixa a criança sozinha ali, sem nada, sem ninguém para ajudar. Ela olha aquele grandão andando, que é o pai, anda aquela grandona, a mãe, e ela fala, por que eu não ando? Aí ela levanta. Lógico, ela tem os pensamentos dela. A gente pensa, a criança não pensa nada. Pensa sim, eles vê, talvez amanhã eles não vão lembrar que eles pensaram, mas eles ficam olhando e falam assim, como é que é aquilo de estar assim, com a perna esticada? E eles vão tentando. Vocês veem que a criança sozinha ela vai levantando, segura na parede, porque ela vê as pessoas, ela modela.
O melhor modelador da nossa vida é as crianças, a gente tem que aprender a modelar com elas. Elas modelam rapidamente, só que depois, infelizmente, nós esquecemos como é que faz a modelagem, né? Aí tem que fazer um curso Master de PNL para poder aprender realmente a modelar. Muitas pessoas falam, modelar é fácil. Pensa você, né? Eu vejo muitos cursos aí, as pessoas falando, modela tal pessoa, aí eu modelei tal pessoa, vai. Não é bem simples assim não, a gente pensa, a gente está copiando, copiar uma coisa e modelar a outra. Para você modelar, você tem que aprender muito mais. É uma grande realidade. Mas os cursos estão aí para incentivar, que é só modelar, é só olhar e já está modelado. Tá bom. Mas o caso aqui eu falo para vocês, deixa a sua lagarta se transformar. Deixa aquele funcionário que tem que aprender mais se transformar. Mas é meu amigo, eu vou dar uma força. Não é questão de dar uma força, não dar uma força. É questão de colocar ele para aprender, para fazer as coisas como tem que fazer. Porque seu amigo se coloca na diretoria, vai fazer igual a questão do filho? Não tem que colocar na diretoria, tem que colocar ele para aprender lá dentro, para ele entender como é que funciona. Houve um caso aqui na Europa, que eu fiquei sabendo, uma mulher herdou a empresa do marido. E ela não sabia, o marido morreu assim, de repente, e ela estava toda perdida, a empresa também não estava andando muito bem, e parece que o marido morreu, foi isso mesmo. E tinha alguns carretas no caso. Você sabe o que ela fez? Ela pegou cada motorista e falou para eles assim, eu vou dar uma viagem com você. Aí foi viajar com o motorista e foi anotando as coisas, foi viajar com outro, porque ela queria entender o mecanismo que girava aquela empresa. Quanto gastava, por que não gastava, onde que ia, onde que dormia, o que fazia, entendeu? Se demorava muito, ela fez a mecanização toda junto com a matemática, e a empresa começou a fluir. Lógico que depois ela ficou só no escritório lá controlando, porque ela já entendia, não adiantava mais a pessoa falar para ela, mas porque ali demora muito. Não demora nada, ali é assim, porque o outro funcionário fazia assim, você pode fazer também. Não tinha mais como enganar ela entendeu o mecanismo da coisa. E é assim que funciona, né? Ela se transformou, ela teve que se transformar sozinha. Agora imagine se ela entrasse lá, tivesse um diretor, falar, não, pode ficar tranquilo que eu cuido de tudo. Ela não ia se transformar, e um dia esse diretor podia ou roubar ela, podia enganar ela, ou podia de repente ele também morrer, infelizmente, sair, e ela ficava sozinha, pronto, novamente problemas. Então eu falo para vocês, deixa a lagarta se transformar. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e fiquem com Deus.